dia a todos, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O nome do nosso vídeo de hoje é o seguinte: seria Cristo ou Crestos um holograma? Uma cena do novo filme dos Vingadores, mas não é. A operadora multinacional Vodafone tornou o holograma uma realidade. A demonstração da chamada foi feita ao vivo em Portugal pela emissora TVI. Como eles conseguiram? Com uma conexão 5G. Em vez de fazer uma chamada de áudio ou vídeo com algum dispositivo em mãos, que tal ficar ao lado da pessoa na ligação? Vê-la de corpo inteiro. Esse é o potencial de uma chamada holográfica, testada por José Alberto Carvalho. Na ocasião, o jornalista estava a 400 quilômetros do Festival de Verão Paredes de Coura, onde foram realizados os testes. Quando o apresentador José Carlos Araújo fez a ligação, Carvalho surgiu no palco como se não estivesse tão distante. Os dois conversam com João Nascimento, CTO da Vodafone, que contou um pouco dos bastidores da realização dos testes. Para a chamada ser feita, mais de 60 profissionais... Bom, nós acabamos de ver uma reportagem, sobre o que é ser um holograma, Talvez há anos atrás isso aí seria um tema impossível, um tema científico, futurista. Mas agora nós temos o 5G, isso aí se torna quase possível. Então uma pessoa pode projetar a sua imagem, em um local, estando a uma distância de quilômetros, E essa projeção é idêntica, Ela parece real. Então, essa noção de holograma é que eu queria colocar para vocês. O holograma é uma projeção visível de uma pessoa em um determinado lugar, porém não tendo matéria, É só uma imagem holográfica. Voltando agora para o nosso tema, que é Cristo. Será que Cristo seria um holograma? Bom, holograma é um termo científico atual, moderno. Antigamente, Marcion, ao tentar descrever esse corpo fluídico de Crestos, porque Crestos ele passava no meio das pessoas, ele aparecia, desaparecia, andava sobre os mares, E ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Marcion não tinha esse conceito moderno sobre holograma. Então ele falava que Crestos, que Cristo, era um fantasma. Esse sistema de Marcion, considerar Crestos ou Cristo como um fantasma, chamado pela teologia de docetismo. Docetismo é amplamente definido como qualquer ensino que afirma que o corpo de Jesus, de Cristo, estava ausente ou ilusório. O termo docético é bastante nebuloso, Duas variedades eram amplamente conhecidas. Em uma visão como a do marcionismo, Crestus, Cristo, era tão divino que não poderia ter sido humano, visto que Deus carecia de um corpo material, o qual, portanto, não podia sofrer fisicamente. Jesus, Cristo, apenas parecia ser um humano de carne e osso. Seu corpo era um fantasma. Isso é a definição de docetismo, e essa é a definição de Márcio quando ele diz sobre Crestos que ele seria um fantasma. Naquela época, o termo adequado seria fantasma. Hoje, talvez seria um holograma. Tem uma passagem bastante interessante, que para todo mundo passa batido, mas para Márcio, e para os marcionitas não passa, não. É Lucas 4, capítulo 30. Quando tentaram precipitar Crestos, depois do seu discurso lá no templo, ele passou no meio das pessoas, literalmente. Todo mundo que tem outra premissa vai entender de uma outra forma, que o pessoal foi se abrindo e ele passou no meio. Mas tanto Márcio como os marcionitas, nós acreditamos que ele passou literalmente no meio das pessoas, porque ele tinha um corpo fluídico e não tinha matéria.
Outro versículo também que passa batido, né, que é idêntico também ao de Lucas 4, é São João 8,59. Quando tentaram pegar ele, né, pegar Jesus, né, apedrejá-lo, Jesus se ocultou e saiu do templo passando no meio deles. Quer dizer, ele se ocultou, então ele se tornou invisível e passou no meio deles. Então só pode se tornar visível quem não tem matéria, quem tem um corpo fluídico, quem não tem um corpo material. Então isso o pessoal lê, mas não retém a verdade. A verdade realmente é essa. Crestos era um espírito vivificante, tinha aparência humana, mas não tinha nada de matéria. Outra coisa interessante está no Evangelho de Judas, onde no seu prefácio ele diz assim que ora Cristo Jesus aparecia em forma de homem, aparecia em forma de criança. Bom, isso daí justamente vem a dar consistência àquilo que a gente tem pregado, né? Que ele não é um corpo, ele não é simplesmente um homem, ele é um espírito vivificante que tem aparência humana, ou eu diria uma espécie de um holograma. Então ele pode se tornar quem realmente ele quiser. Ele pode se tornar uma forma de um homem ou de uma criança, como aconteceu no Evangelho de Judas, né? Outra coisa interessante também é quando ele fala, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Bom, muita gente pensa que ele era pobre, né? Então não tinha nem casa para morar. Não, ele não tinha onde reclinar sua cabeça. Isso aí quer dizer que ele não pernoitava aqui na terra. Simplesmente ele pregava, né? E terminado sua pregação, ele saía e sumia. Isso está bastante constante, né, no Evangelho de Judas, que assim que existem umas 2 ou 3 passagens, que assim que ele terminar de falar alguma coisa, ele se retirava ou ele sumia. Então é isso. Eu não tenho onde reclinar na minha cabeça, quer dizer que ele não pernoitava aqui na terra, né? Ele não dormia em casa de ninguém, ele simplesmente aparecia e desaparecia, né? Existe também uma narrativa interessante no livro de Atos de João, né, considerado gnóstico, e foi traduzido por Bart Ehrman, diz algumas coisas bastante interessantes, né, que Crestos ele não piscava os olhos e não deixava pegada, porque o seu corpo não atingia o solo, né? E outra coisa que ele fala é sobre o docetismo da crucificação, aonde ele fala: muitos dizem que eu fui crucificado, não fui, que eu morri, não morri. Então é justamente isso, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que na realidade quem morreu na cruz não foi o próprio Cristo, mas sim alguém com a sua aparência. Como ele projetou a aparência aqui e materializou em um corpo, como se fosse no corpo, ele poderia também projetar a sua imagem, né, a mesma imagem, num corpo de uma pessoa, né, de carne e osso, e foi justamente isso que aconteceu. E essa pessoa de carne e osso foi crucificada com a sua aparência. Existe um relato bastante interessante no Apocalipse de Pedro, da Nag Hammadi. Existe um Apocalipse de Pedro também na lista do cânon muratoriano, né? Possivelmente, né, no ano 200, possivelmente tenha sido esse Apocalipse de Pedro, que depois foi tirado, né, pelo seu docetismo contido no seu escrito. Diz assim, e quando ele disse essas coisas, eu vi aparentemente sendo apreendido por elas, e eu disse, o que eu vejo, Senhor? Pedro falando com Crestos, né? És tu mesmo que eles levam? É eles que estão te amarrando? Ou quem é este alegre e rindo na árvore? E quem é esse outro cujos pés e as mãos são marcadas? E o Salvador disse-lhe, aquele que viste na árvore, alegre e rindo, este é o Jesus vivo. Mas esse em cujos as mãos e os pés cravam os cravos, é a sua parte carnal, é o substituto envergonhado, aquele que veio a ser a sua semelhança. Mas olhe para ele e olhe para mim. Veja bem, Crestos aí mostrando para Pedro que quem estava morrendo lá era uma parte carnal, é alguém humano, né, com a sua semelhança. É justamente o docetismo que a gente tanto prega aqui, né?
Continuando, vejo que coisa interessante também, dito no Tratado do Grande Sete, da Nag Hammadi, diz assim: eu não morri na realidade, mas morri na aparência. O que eles haviam pregado foi o seu homem a sua morte, não fui eu, assim diz Cresto. Era outro sobre quem eles colocavam a coroa de espinho. E Crestos diz: eu estava rindo dessa ignorância. Então, na realidade, quem morreu foi realmente alguém com a aparência de Crestos. Tem uma coisa bastante interessante também, voltando ao Apocalipse de Pedro, né? Tem essas seguintes afirmações. Aquele que as autoridades crucificaram era o primogênito de uma raça de demônios, ou seja, um mero vaso de barro no qual uma alma deles habitava, pertencente a Elohim, o regente desse mundo, né? Então nós sabemos que Elohim, o regente desse mundo, justamente é Jeová, né? O demiurgo Jeová. E agora está sob a cruz da sua lei. Mais perto dele viu o Salvador vivo, ser espiritual, que aparentava aquele que eles haviam capturado. Então o ser que eles capturaram estava com a aparência de Crestos. E ele foi libertado. E olha que os seus assassinos, com felicidade, enquanto eles estavam confusos e divididos entre si, ele ri da falta de percepção dele, sabendo que muitos dos que ali nasceram cegos e são cegos ainda. Portanto, a forma carnal, Crestos está dizendo, é suscetível ao sofrimento e à morte e é desprezível para mim. O corpo era apenas um substituto. Exatamente, o corpo é apenas um substituto para morrer na cruz, né? Isso faz parte. No resumo final, a gente vai fazer um resumo por que tudo isso aconteceu, tá? Bom, vamos para o resumo aí desse vídeo, né? A pergunta Crestos é um holograma? Pode ser que sim. Ele tinha um corpo fluídico, né? Ele tinha a aparência humana. Ele não era um ser humano, mas ele desceu lá do pré-Roma para cá e colocou em si uma aparência humana para ficar no meio de nós. Isso aí fazia parte do plano, né, orquestrado pelo bom Deus, o seu Pai, que ele queria libertar os espíritos aprisionados no Hades, então ele pediu que Crestos viesse até a Terra e colocasse em si uma forma humana e se misturasse entre a raça humana e fizesse milagres de tamanho alcance, né, de tamanha magnitude que traria a inveja dos arcondes sobre Crestos até o ponto de querer matá-lo. Então, o plano seria alguém morrer para que o Hades fosse aberto e aí essa pessoa retirasse de lá os espíritos aprisionados. E assim foi feito. Como Crestos não podia morrer, ele colocou em uma pessoa, em um ser, no crucificado, a sua aparência, e esse segue para ser realmente crucificado. Este ser foi crucificado, ele verteu sangue e morreu, e ele foi sepultado. Como diz no Evangelho de Pedro, ao terceiro dia esse corpo foi levado embora por 2 anjos, tá? O corpo e a alma daquele crucificado, e o túmulo ficou vazio. Isso aí também é parte do plano, né, orquestrado pelo Deus Pai, né, pelo Pai, e anunciado por Crestos. Então, Crestos fez com que o crucificado tivesse sua aparência, e quando aquele crucificado morreu, o Hades se abriu, e os arcondes que lá estavam guardando o Hades, né, foram enganados porque pensavam em receber a alma do crucificado. Porque tanto o crucificado como o Crestos tinham a mesma aparência. E então o crucificado não foi para o Hades, quem foi realmente Crestos, né? Esse espírito vivificante, enganando os arcondes, porque os arcondes pensavam, vendo o rosto daquela pessoa entrando no Hades, imaginaram, pô, agora o crucificado está vindo até nós. Nisso, quem entrou não foi o crucificado, mas sim foi Crestos. E ele foi lá e libertou, enganou os arcondes e libertou os espíritos aprisionados, né? E como diz em São João 17,
Pai, já cumpri minha missão, todos que eram seus, nenhum se perdeu. Então a missão dele era, primeiro lugar, né, em primeiro lugar, libertar os espíritos aprisionados, e assim ele fez. Ele desceu às regiões mais baixas da terra, levando o cativo ao cativeiro. E depois, como diz o mito marcionita, ele volta uma outra vez, já lá no sétimo céu, para indagar, né, justamente Jeová, por que ele havia matado ele, né, ou tensionado matar ele. E Jeová diz assim: eu pensei que você era um humano, não que você fosse Deus. Então ele falou: então, entre nós só vai ter uma lei, a sua lei. A sua lei não diz que todo inocente morto, quem o matou deve morrer? Jeová disse sim. Então, você não quis matar? Então agora você também é digno de morte. Então, Jeová, ele pede, né, pela sua vida, e propõe a Crestos que ele pegue todos aqueles, né, que estavam arrebatados, todos aqueles que, os psíquicos, né, que acreditam nele, e que ele poderia levar todos eles para aonde ele quisesse. E assim foi determinado, né? Ele pegou Paulo, que estava lá, e trouxe ele de novo para a terra e o ressuscitou, dizendo para ele pregar, né, para todo mundo essa compra que realmente Crestos tinha feito da humanidade. Então Crestos trocou a humanidade pelo sangue de Jeová, ou seja, nós fomos trocados pela vida de Jeová. Então esse foi o grande mistério, né, da salvação. Por isso Crestos, ele tinha que realmente tomar para si um substituto e colocar em si a aparência, porque ele teria que morrer, e Crestos não morre, né? E Crestos realmente não morre. Esqueci de um detalhe. Pô, mas muita gente fala, mas Crestos veio? Não, eu acredito que não é Crestos mesmo que veio. Ele projetou uma imagem do pré-Roma para cá. Mas por quê? Porque ele é um éon de uma magnitude altíssima. O seu cônjuge, Sofia, quando ele desceu aqui na escuridão, ela abalou a matéria de tal forma que causou uma explosão, e daí deu início ao reino material. Se Crestos, sendo da mesma intensidade que o Éon Sofia, e ele sendo o Éon Crestos, se ele viesse na Terra, ele também abalaria. Então ele mandou somente uma projeção de si para a Terra. Agora, quando ele vier, aí sim ele virá como um Éon na sua magnitude, né? No esplendor da sua vinda, né? Então todos serão destruídos. A matéria vai ser destruída, os arcontes, os carnais, e todos aqueles que não acreditaram em Crestos, realmente vão ser mortos, como se não houvesse nascido. Então esse mundo vai ser decepado, esse mundo vai ser exterminado, destruído, como se nunca houvesse existido. Crestos disse: eu não vim para julgar o mundo, mas a minha palavra no último dia, no meu dia, vai julgar todo mundo.